Olá, seja você muito bem-vindo mais uma vez ao canal Elohim. Você que está me escutando aqui do YouTube, se inscreva, curta, compartilhe os nossos vídeos. Faça o ID do Senhor conosco. Hoje eu vou falar sobre dormência espiritual. Se você se interessa por estudo bíblico, por esse tipo de conteúdo, dê o seu joinha, compartilha com alguém. Eu vou ler alguns versículos. Vai ser um pouco longo esse vídeo? Não, vai ser rapidinho. Mas eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa. Nós estamos aqui para aprendermos juntos. Nós não sabemos de nada, mas o Senhor, Ele sabe. Eu vou ler aqui primeiro, eu vou te falar uma coisa. No Mateus 13, no capítulo 13, a palavra do Senhor, ele fala sobre o semeador. E Jesus, quando ele contava sobre essa parábola, ele dizia que quando o semeador dormia, o inimigo, ele vinha e semeava as sementes do joio sobre a sua plantação. O semeador plantava trigo, mas o inimigo, ele cria joio no meio do trigo. Mas em momento nenhum a palavra de Deus fala que o semeador tirava o joio. O joio e o trigo, ele crescia juntos, os dois cresciam juntos, porque eram muito parecidos. Não se percebia a diferença. Só se percebia a diferença na hora da colheita, porque o joio, quando ele é esmagado, ele fica só a palha. Mas o trigo, quando se esmaga, ele tem as sementes. Essa é a grande diferença entre o joio e o trigo. E a palavra de Deus fala que dessa dormência do semeador. Isso só aconteceu porque o semeador dormia. Se o semeador não dormisse, isso não aconteceria. E hoje em dia, o Senhor quer falar comigo, o Senhor quer falar com você, o Senhor quer falar com a igreja do Senhor. Mas é só igreja de crente, é só igreja de evangélicos? Não. A igreja somos nós, a igreja sou eu, é você. Denominações, placas, tudo isso vai passar. Quando o Senhor voltar, Ele vai buscar a noiva. E a noiva sou eu e você, se nós estivermos preparados para a vinda do noivo. E o Senhor, lá no livro de Mateus, no capítulo 10, versículo 20, o Senhor também conta sobre a parábola das 10 virgens. E sempre foi um despertar para a vida da igreja sobre o sono. Porque a palavra de Deus fala que tinham 10 virgens. E essas 10 virgens, elas representavam a igreja de Jesus. Mas aconteceu que Jesus o Senhor ainda teve misericórdia, porque Ele manda que chamem, que gritem, que anunciem a volta do noivo. E no momento que elas estão ali dormindo, elas têm ainda um tempo para se preparar para receber o noivo. Acontece que, pela dormência, pelo comodismo, apenas 5 tinham azeite na lamparina. As outras 5 que não davam muito crédito, não davam muito ouvido à vinda do mestre, porque no seu comodismo, elas achavam que o Senhor ainda ia demorar muito. O noivo ia demorar muito para chegar. Então, no momento que foi anunciada a vinda do noivo, elas saíram para buscar azeite. Mas aconteceu uma coisa, que no momento que elas estavam buscando o azeite, o noivo chegou. E o noivo, quando chegou, ele só levou as 5 virgens que estavam com a lamparina preparada. E todo momento
Em todo momento o Senhor fala de sono. Em todo momento o Senhor fala de preparação. Em todo momento o Senhor quer que eu e você venhamos a nos despertar. Na parábola do semeador, na parábola das 10 virgens, em todo esse tempo, o Senhor fala sobre dormência. A igreja está vivendo um tempo de avivamento. Eu acredito que as novas gerações que vierem, elas não vão ter o avivamento que nós tivemos. Eu acredito que nós vivemos esse período de pandemia severa para que muitos se despertassem, para que muitos ficassem ali quietinhos no seu canto, sem olhar para os outros afazeres e buscar avivamento, e buscar azeite, buscar óleo. Esse foi o tempo de preparo. Agora é tempo de estar atento à vinda do Senhor. Mas muitos dormem. Muitos dormem achando que está longe, mas não está longe a vinda de Jesus. Lá em Êxodo, no capítulo 12, você vai ver Jesus, ele passou muito tempo, ele falava o tempo todo sobre a vinda do Mestre. E quando ele fala lá no livro de Êxodo que à meia-noite o anjo da morte passaria, porque aquele povo que estava ali cativo do Egito, o povo de Israel estava ali escravo do Egito, e o Senhor queria libertar aquele povo. O Senhor, ele disse assim: olha, fiquem atentos, coloca a sandália no pé, preparem o que possam, cajado na mão, estejam atentos, porque à meia-noite o anjo da morte passará. Então, tudo isso é levado para você perceber que o que te dispersa do Senhor é o sono, é a dormência. Porque quem esteja preparado, quem ouviu atentamente, no chegar da meia-noite, esteve atento e pôde ser levado do Egito. Mas o povo do Egito estava dormindo, porque eles não queriam ouvir ao Senhor. Eles estavam muito preocupados com as suas vaidades. Eles estavam muito preocupados com outros deuses, com outras culturas, com outras coisas. Mas o povo de Deus, que ouviu a voz do Senhor, se preparou, colocou sandália no pé, colocou uma roupa no corpo, segurou seu cajado, e quando deu meia-noite, o povo estava preparado. Então, em todos os momentos, o Senhor fala de preparação, o Senhor fala de despertar, o Senhor fala de ficar atento, porque o sono e a dormência é o que te afasta do Senhor, é o que te afasta da tua vitória. Se você está se preparando para ir ao trabalho no outro dia, você tem o costume de colocar o despertador para acordar. Porque você sabe que se você não colocar o despertador, você perde a hora para o trabalho. E assim é a nossa preparação para o Senhor. Liga, ativa o teu despertador. E o teu despertador é o Espírito Santo de Deus, é a palavra do Senhor, é a tua vida com Deus, é o teu andar com Deus, é o teu falar, o teu agir, o teu entender, o teu caminhar. Esse é o teu grande despertador. Ativa o teu despertador. Não dorme. Não dorme. Lá no livro de Cantares também fala que o noivo, ele passa e naquele momento ali a noiva fala: ah, mas eu vou ter que sair novamente? Não vou não, porque eu já tirei a minha roupa, eu já lavei os meus pés, eu já estou dormindo.
E a igreja está vivendo um tempo de pijama. A igreja dorme. Enquanto o inimigo, que é bem antigo, ele não é novo, ele é bem antigo, ele conhece a minha e a tua fraqueza. Ele conhece o que eu tenho de capacidade para dormir. E ele conhece a tua capacidade de dormir também. E é por isso que ele se aproveita desse momento. Mas eu quero ler um texto aqui bem rapidinho, que se encontra no livro de Efésios, capítulo 5, que vai te responder tudo isso. Que diz assim: pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, mas é os mortos espirituais, não os mortos carnais. Tem muita gente dentro da igreja que ora, que prega, que faz e acontece, mas está morto espiritualmente. Porque só ora quando se é conveniente para si, só ora para não ter a consciência pesada, só vai à igreja para não ter consciência pesada, vai com aquele fardo carregando como se fosse um grande sacrifício. Vida de morto, desperta ó tu que dormes. Cristo te esclarecerá. Só o Senhor pode abrir os teus olhos. Você está ouvindo essa mensagem, você vai ouvir esse vídeo, mas só o Senhor vai ter poder de te despertar. Então peça o despertamento da parte de Deus. Portanto, vede prudentemente como andais, e como não como nércios, mas como sábios. Pelo amor de Deus, não é mais tempo de nércio, é tempo de sabedoria. Procure sabedoria do Senhor. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. Você não vai ter mais nada de bom neste mundo. Você não espere mais nada de bom do ser humano, mais nada de bom desse mundo, porque a palavra de Deus fala que o mundo jaz do maligno. Pelo que não sejais insensatos, mas entender qual seja a vontade do Senhor. Você só vai entender qual é a vontade de Deus se você se despertar, se você acordar e se você estiver se guiando pela palavra. Cuidado com a dormência. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda e se encha do Espírito. Não é mais tempo de vinho, é tempo de Espírito. É tempo de você buscar o Espírito Santo para se fortalecer para a vinda do noivo. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor vosso Deus do vosso coração. Olha, não é mais tempo de estrela dentro da igreja. Não é mais tempo de cantores gospel dentro da igreja. Não que eu seja contra. Não, quem tem muito seu dom de levita, quem tem seu dom de cantar muito bem, que cante. Mas dentro do templo do Senhor é tempo de buscar ao Senhor. Que o teu louvor seja vindo do Espírito Santo de Deus. Que o teu louvor seja um despertar da igreja. E não para te levantar e não para te engrandecer. Porque não é mais tempo disso. No versículo 20 diz: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Olha, o Senhor, o que Ele quer é que você dê graça por tudo, porque tem muita gente ingrata. Porque tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos, o tempo foi tão difícil. Depois dessa pandemia, tantas pessoas foram embora, tantas pessoas pereceram e você está aí ouvindo esse vídeo. Ah, mas eu tô na cadeia, eu tô no hospital. Ah, mas eu tô num tempo difícil, mas você tá batendo o seu olho. Dê graças a Deus. Eu não tenho nada para comer hoje. Dê glória a Deus, porque o Senhor é o Deus que provê todas as coisas. Se você não tem hoje, você pode ter ainda hoje, você vai ter amanhã. Porque se você estiver na vontade do Senhor, Ele é Deus de provisão. Ele é o Jeová Jirê da tua vida. Toma posse dessa palavra. Desperta tu que dormes. Cuidado com a dormência. Cuidado com a dormência. Em todo o tempo o Senhor disse, não dorme. Quando ele esteve ali no Getsemane, estavam ali os 11 discípulos, não os 12, porque Judas não estava mais entre eles. E no momento que o Senhor estava ali vigiando, o Senhor estava orando, e o Senhor orava, ele vigiava o tempo todo, estavam todos dormindo.
E o Senhor falava, o Senhor chamou por 3 vezes. Gente, será que vocês não podem vigiar comigo pelo menos 1 hora? Será que vocês não podem levantar pelo menos 1 hora? Será que vocês não estão vendo o que está acontecendo? Pedro, Tiago e João ainda estavam um pouquinho mais perto, mas os outros estavam ainda no sono profundo. E no momento que o Senhor viu que eles não iam mais acordar, que era dormência mesmo, o Senhor disse: olha, agora levanta, porque eu já estou ouvindo de longe os passos do traidor, os passos do inimigo. Imagine numa mata, num campo, não era só 1, 2, 3 homens, era um grande exército que Judas tinha levado para mostrar onde Jesus estava. E o Senhor, ele pôde ouvir. E os 11 que estavam ali, não ouviram? Não, porque estavam dormindo, estavam em dormência. O Senhor tem falado o tempo todo comigo e com você. Desperta. Cuidado com a dormência, porque ela te afasta do propósito de Deus. A dormência faz com que você não ouça, com que você não veja, com que você não pense. Cuidado com a dormência. Desperta, ó tu que dormes. Isso é só para a igreja? Não. É para todos nós. Desperta. Por cuidado com as filosofias. Cuidado com religiosidade. Porque a religiosidade também é uma dormência. Você anda tão preocupado com a roupa que você veste, você anda tão preocupado com a vida do vizinho, com a vida do irmão da igreja, você anda tão preocupado com fulano, com ciclano, se usa calça, se usa brinco, se usa saia, se tá assim, se tá assado. Isso é uma dormência, porque isso é, uma distração para os teus olhos. Cuidado com a dormência. Isso é o que o Senhor tem para te falar hoje. Desperta, ó igreja do Senhor. Não é placa, não é denominação, é igreja do Senhor, eu e você. Fiquem todos com Deus. Jesus te ama.